No baile de gala da Apex Solutions, a risada de Brenda Davis ecoou pelo salão. Brilhante demais, focada demais em Daniel Hayes. Quando Dale Peterson estendeu a mão para ela, enquanto posavam para uma foto, ela a afastou discretamente, deixando a palma da mão dele vazia e fria. Relaxa, Dale, sussurrou ela, o sorriso não chegando aos olhos. O aroma suave e adocicado de um perfume masculino atingiu Dale Peterson no instante em que ele cruzou a porta da frente. Não era o dele. Ele hesitou, com a mão ainda na maçaneta, o aroma familiar da casa agora sutilmente alterado. A luz do entardecer se esvaía lá fora, pintando a sala de estar com longas sombras. Ele entrou mais, passou pelo cabideiro, pela foto de casamento emoldurada sobre o aparador. Ali, perto da janela saliente, estava Brenda Davis, de costas para ele, os ombros eretos, os dedos trabalhando deliberadamente nos botões de sua blusa de seda. Ela não percebeu sua presença. Preparei o jantar, disse Dale com a voz mais firme do que se sentia, as palavras soando altas demais no silêncio do cômodo. Massa com trufas. Sua favorita. Brenda sobressaltou-se, inspirando profundamente e bruscamente. Virou-se rapidamente, os olhos âmbar estreitando-se não em surpresa, mas num lampejo de irritação que ele nunca vira antes. Suas bochechas estavam coradas. Com um movimento preciso, desabotoou o último botão. Um rápido olhar para o sofá revelou um relógio de pulso masculino sobre a almofada. Dale sentiu um aperto no estômago. Estou cansada, Dale, disse ela com a voz monótona já se afastando dele. Preciso de um banho demorado. Ele deu um passo em direção a ela, estendendo a mão instintivamente. Queria tocar seu braço, sentir o calor familiar, transpor o abismo repentino e inexplicável que se abrira entre eles. A reação dela foi instantânea, um recuo brusco. Ela se afastou com uma expressão fria formando uma barreira invisível a alguns metros de distância. Não me toque, Dale, disse ela. 5 palavras. Foram ditas com uma quietude definitiva, desprovidas de qualquer afeto. Seu mundo, que momentos antes lhe parecera sólido e previsível, rachou e desmoronou sob o peso delas. Ele ficou paralisado, a mão ainda suspensa no ar. Memorizou o rosto dela naquela luz crepuscular, o leve sorriso nos lábios, o brilho duro nos olhos, a mulher que ele pensava conhecer, agora completamente estranha. Abaixou a mão lentamente, virou-se e saiu da sala sem fazer barulho, o aroma do perfume uma presença insistente. 6 meses depois, a cidade se estendia abaixo das janelas da cobertura de Dale. A torre de vidro e aço traçava uma linha nítida contra o céu cinzento do meio-oeste. Seu telefone vibrou na bancada de concreto polido, o nome de Brenda brilhando na tela. Ele o ignorou. Isso vinha acontecendo há semanas, às vezes 2 vezes por dia. A vista da cidade, geralmente uma fonte de tranquila satisfação, agora lhe parecia indiferente, vasta. Ele se encostou no balcão com uma xícara de café morno na mão. 5 anos. Tudo tinha sido uma correria depois daquela conferência de tecnologia em Portland. Ele conheceu Brenda no saguão, e sua sagacidade e ideias brilhantes imediatamente chamaram sua atenção. Casaram-se rápido, numa pequena cerimônia no cartório. Seu irmão, Tom, havia ligado. Você está indo rápido demais, Dale, disse Tom ao telefone, com a voz grave e rouca. Você mal a conhece. Você ainda é jovem, precisa de uma mulher confiável. Dale descartou a ideia na época, cego pelo que pensava ser amor, pela ambição que compartilhavam. Apex Solutions. Era o projeto deles. Ele tinha trazido o gênio nato da tecnologia, a programação complexa que resolvia problemas que outros nem sequer haviam identificado. Brenda tinha trazido a paixão pelo marketing, a capacidade de vender gelo para um esquimó, como Tom gostava de dizer. Começaram na garagem apertada dele, com noites em claro alimentadas por pizza barata e grandes sonhos. Agora, a Apex tinha 70 funcionários, um prédio de escritórios de última geração e, em dias claros, uma vista para o Monte Hood da sala de reuniões. Um testemunho do esforço conjunto deles. Ele se lembrava das mudanças sutis, das alterações quase imperceptíveis que, em retrospectiva, eram sinais de alerta gritantes. Brenda trabalhando até mais tarde, suas desculpas mais elaboradas. As conversas se tornando superficiais, focadas apenas em negócios, nunca neles mesmos. A necessidade repentina de viagens de negócios solo para outras cidades, viagens para as quais ele não era convidado. Ele estava tão concentrado no desenvolvimento do novo módulo de criptografia de dados, tão imerso em linhas de código,
que confiara nela completamente, sem questionar. Sua visão limitada era uma cegueira confortável e autoimposta. A maior oportunidade para a Apex Solutions surgiu, a West Ridge Manufacturing. Brenda Davis assumiu o comando das negociações, trabalhando em estreita colaboração com o novo diretor de operações, Chad Miller. Chad Miller era tudo o que Dale Peterson não era. Naturalmente bonito, charmoso e com conexões através de sua formação em uma universidade da Ivy League. Dale percebeu o olhar fixo de Chad em Brenda e o sorriso radiante dela quando ele falava, descartando a ideia como paranoia infundada. Brenda informou a Dale que Chad acreditava que o contrato com a West Ridge estava perto da finalização. Dale propôs comemorar com uma viagem a uma vinícola, mas Brenda recusou, alegando uma reunião crucial com Chad e a equipe de tecnologia em Seattle. Dale se ofereceu para ir junto, enfatizando que a integração era de sua responsabilidade, mas Brenda recusou firmemente, afirmando: "Não precisa, eu cuido disso." Na noite em que a encontrou, Dale havia chegado cedo em casa com seu módulo de software finalmente concluído. Ele preparou meticulosamente o macarrão com trufas favorito dela e arrumou a mesa com a porcelana Wedgwood esperando por ela. A mensagem de Brenda chegou às 20h15, um breve recado. "A reunião está atrasada, não me espere acordado." Ela voltou para casa às 21h30, com o batom borrado, os botões da blusa desalinhados e um perfume desconhecido. Após a fria rejeição, Dale passou a noite no sofá da sala, calculando com a precisão de seu próprio software. Seu objetivo se consolidou: não salvar o casamento, mas proteger a Apex Solutions, a empresa que ele cofundara e construíra. O contrato com a West Ridge Manufacturing chegou à mesa de Dale como um amanhecer prometido. Não era apenas mais um cliente, era o maior peixe do lago regional, uma potência que elevaria a Apex Solutions de uma startup de sucesso a um grande player do mercado. Seu sistema de software, projetado para otimizar a extensa cadeia de suprimentos da West Ridge, seria um divisor de águas para ambas as empresas. Todo o escritório vibrava com uma nova energia, um senso de propósito renovado. Brenda, com seu charme natural e sua perspicácia para entender as necessidades do mercado, assumiu a liderança nas negociações. Ela se destacava nesses ambientes de alta pressão, um contraponto refinado à genialidade analítica e discreta de Dale. Seu principal contato na West Ridge era o recém-nomeado diretor de operações, Chad Miller. Dale se lembrava de Chad das apresentações iniciais. Alto, de terno impecável, com um riso fácil e um aperto de mão que parecia um pouco firme demais. Chad era tudo o que Dale não era. Elegante, naturalmente bonito, com formação em uma universidade da Ivy League e uma rede de contatos construída com base em antigas riquezas e conexões. Dale construiu a Apex a partir de uma garagem. Chad parecia ter nascido em berço de ouro e com um cargo executivo. Dale frequentemente os observava durante reuniões conjuntas ou eventos da empresa. Dale notou que os olhos de Chad tinham o hábito de se demorarem em Brenda, um instante a mais do que o necessário após uma piada ou um olhar trocado. E o sorriso de Brenda, geralmente profissional, parecia se iluminar na presença de Chad, e seu riso se tornava um pouco mais espontâneo. Dale reprimiu essa percepção, atribuindo-a à paranoia, um subproduto de sua própria introversão. Ele era programador, não um socialite. Passava os dias lidando com algoritmos. Brenda transitava por salas de reuniões e coquetéis. Era natural que ela tivesse um tipo diferente de relacionamento com alguém como Chad. Certa tarde, Brenda entrou no escritório dele com uma pasta debaixo do braço. "Chad acha que podemos fechar o negócio de West Ridge até o final do mês que vem", anunciou ela, com um toque de triunfo na voz. "Ele está se empenhando bastante para isso." "Que bom", respondeu Dale, recostando-se na cadeira com um pequeno sorriso nos lábios. "Que ótimo. Devemos comemorar quando for finalizado. Talvez aquela vinícola em Dundee? Você sempre gostou do Pinot Noir deles." Brenda balançou a cabeça, sua atenção já desviada para algo em seu celular. "Não há tempo, Dale. Ainda estamos no meio do processo. Além disso, tenho uma reunião com Chad e a equipe de tecnologia em Seattle na próxima semana para revisar a arquitetura de integração final. É crucial." "Integração é a minha área, Brenda", disse Dale com um tom ligeiramente irritado na voz. Ele endireitou a postura, uma preocupação prática superando o vago desconforto. "Eu realmente deveria estar lá, para garantir que tudo esteja alinhado com o que construímos." Ela ergueu o olhar,
seus olhos âmbar frios e indiferentes. Não precisa. Eu resolvo isso. Concentre-se no novo módulo. Precisamos que ele esteja perfeito até o 4º trimestre. A conversa terminou ali, abrupta e definitiva. Na noite em que a flagrou, Dale chegou cedo em casa. O novo módulo de criptografia, sua criação, estava finalmente completo, validado e pronto para ser implementado. Uma onda de euforia misturada com um cansaço silencioso o invadiu. Ele queria compartilhar a novidade com Brenda, celebrar a culminação de meses de trabalho intenso. Comprou uma garrafa do Cabernet Sauvignon favorito dela, foi para casa e começou a preparar o jantar. Massa com trufas, seu prato preferido. Pegou a porcelana Wedgwood, cujo delicado padrão lhe lembrava os presentes de casamento, e arrumou a mesa com cuidado. A casa foi se enchendo lentamente com o aroma rico de alho e cogumelos. Ele esperou. Às 20h15, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Brenda. Reunião atrasada. Não me espere acordado. Apenas algumas palavras. A obra-prima culinária que ele havia preparado agora parecia um monumento solitário. Ele comeu uma pequena porção, o sabor insosso, e então limpou a cozinha, guardando os pratos que sobraram. Ela chegou em casa às 21h30. O clique dos seus saltos no piso de madeira foi o primeiro som. Dale estava na sala de estar, aparentemente lendo, embora seus olhos não tivessem se desviado do mesmo parágrafo por meia hora. Ela entrou, deixando a bolsa cair sobre o aparador com um baque. Seu batom estava borrado, uma leve mancha no canto da boca. Os botões de sua blusa de seda estavam desalinhados, os dois de cima desabotoados, e aquele perfume, o mesmo aroma desconhecido de antes, grudado nela como uma segunda pele. Ele havia dito o que tinha para dizer, tentado tocá-la e recebido aquelas 5 palavras condenatórias. Ele passou aquela noite no sofá da sala, as almofadas familiares não oferecendo nenhum conforto. A casa estava em completo silêncio, a porta do quarto de Brenda fechada. A mente de Dale, acostumada a resolver problemas técnicos complexos, começou a processar esses novos e brutais dados. O choque emocional se solidificou em um cálculo frio e preciso. Não se tratava mais de salvar o casamento. O casamento já havia acabado, dissolvido naquele perfume enjoativo e naqueles olhos âmbar frios. Seu foco mudou, nítido e absoluto. Seu plano se solidificou, proteger o que ele havia construído, o que era seu por direito, o que eles haviam criado juntos na Apex Solutions. Na manhã seguinte, Dale Peterson fingiu ignorância, beijando a bochecha de Brenda Davis e aceitando sua desculpa pouco convincente. "Tenha um ótimo dia, querida", disse ele, alegando que trabalharia de casa em seu módulo. Assim que Brenda saiu, Dale começou sua investigação meticulosa. Ele verificou a agenda da empresa dela, notando que a reunião em West Ridge havia terminado às 17h30, deixando uma lacuna de 4 horas sem explicação. A revisão dos extratos do cartão de crédito da empresa não revelou gastos incomuns. Ele então analisou os e-mails entre Brenda e Chad, encontrando trocas profissionais intercaladas com frases estranhamente pessoais e piadas internas. A confirmação final veio por meio dos registros de celular, revelando dezenas de ligações noturnas e de fim de semana para o celular de Chad, pessoal cela, muitas vezes por mais de 1 hora. Uma calma estranha e inquietante envolveu Dale. Ele agora possuía o conhecimento necessário para agir com decisão. Ele contatou Frank Willis, um advogado corporativo que conhecia casualmente do clube de golfe. O encontro aconteceu em uma cafeteria discreta em Lake Oswego, longe de seus locais habituais. Dale informou a Frank que precisava de ajuda para reestruturar minha empresa, de forma totalmente legal, mas com a máxima proteção para certos ativos. A luz da manhã, tênue e hesitante, penetrava pelas persianas. Brenda se mexeu ao lado dele e depois se sentou. Dale permaneceu imóvel, fingindo dormir, ouvindo o farfalhar de seus movimentos. Ouviu-a caminhar até o banheiro, o som fraco do chuveiro ligando. Quando ela saiu, vestida para o trabalho, ele se virou de lado, piscando como se tivesse acabado de acordar. "Bom dia", murmurou ele com a voz rouca. "Bom dia", respondeu Brenda com um tom neutro e distante. Ela estava de pé ao lado da cama, passando batom, o rosto imbuído da rotina diária. "Desculpe o atraso de ontem à noite. Aquela reunião em West Ridge se estendeu demais. Você sabe como o Chad fica quando está empolgado. A mentira era frágil como um pedaço de papel higiênico contra uma parede de tijolos." Dale se levantou, esfregando os olhos. "Não se preocupe.
Acontece. Ele se inclinou e deu um beijo leve na bochecha dela. Era uma sensação fria, estranha. Ele ainda conseguia sentir o leve e persistente rastro daquele perfume. Tenha um ótimo dia, querida. Vou trabalhar de casa hoje para terminar esse módulo logo. Certo, disse ela, pegando sua pasta. Ela não olhou para ele, seu olhar fixo em algo além da janela. Te vejo à noite. E então ela se foi, o clique da porta da frente ecoando pela casa silenciosa. O silêncio que se seguiu foi pesado, palpável. Daley esperou 5 minutos, depois 10, para ter certeza de que ela realmente tinha ido embora. Então, a transformação foi imediata. A máscara de marido submisso desmoronou. Seus movimentos tornaram-se deliberados, precisos. Ele caminhou até o escritório dela em casa, um espaço onde raramente entrava. O laptop da empresa dela estava sobre a mesa, com a tampa fechada. Ele sabia a senha dela. Eles compartilhavam tudo, ou pelo menos era o que ele pensava. Ele fez login. Primeiro, o calendário da empresa dela. Voltou até a noite anterior. A reunião em West Ridge estava claramente marcada, com término previsto para as 17h30. Eram 21h30 quando ela chegou em casa. 4 horas. 4 horas sem explicação. Seu maxilar se contraiu. Em seguida, os extratos do cartão de crédito da empresa. Ele abriu o portal financeiro, navegando pelas páginas de despesas. Almoços, jantares com clientes, viagens, material de escritório. Nada fora do comum. Nenhuma cobrança suspeita em hotéis, nenhum presente extravagante, nenhuma pequena compra secreta que pudesse revelar uma vida oculta. Ela era cuidadosa, meticulosa. Ou talvez, simplesmente, não usasse o dinheiro da empresa para suas indiscrições. Então, ele passou para o e-mail corporativo dela. Procurou por e-mails de Chad Miller, centenas deles. A maioria era profissional, detalhando atualizações de projetos, cronogramas de reuniões, discussões de estratégia. Mas, em meio ao jargão corporativo, Dale começou a notar desvios sutis. Uma frase sobre uma piada interna da viagem a Portland, da qual ele não sabia nada. Uma expressão estranhamente pessoal. Você sempre sabe como me fazer rir, mesmo nos dias mais difíceis. Oculto em uma resposta a uma atualização de projeto. Pequenas coisas, facilmente descartadas isoladamente, mas que agora formam um padrão como tênues constelações contra um céu escuro. A confirmação final veio dos registros do celular. Ele acessou a conta da operadora da empresa. O plano deles cobria os telefones dele e de Brenda. Ele abriu o registro detalhado de chamadas de Brenda. Sua respiração falhou. Dezenas de ligações. Para o de Chad Miller, ponto pessoal, número de celular. Tarde da noite, nos fins de semana. Algumas ligações duraram mais de 1 hora. Uma delas na noite anterior, das 18 horas às 19h45, 1 hora e 45 minutos depois do horário previsto para o término da reunião em West Ridge. Os dados eram inegáveis, irrefutáveis. Uma estranha calma, quase clínica, tomou conta de Dale. Não houve explosão de raiva, nem onda de desespero. Apenas uma clareza fria e implacável. Agora ele sabia. Todos os medos vagos, as dúvidas persistentes, os sussurros de paranoia que ele tentara silenciar eram reais. E saber de verdade, lhe dava poder. Era como finalmente depurar um software complexo. O problema fora identificado. Agora ele podia agir. Ele fechou o laptop, a tela refletindo seu rosto ilegível. Pegou seu celular pessoal. Percorreu seus contatos até encontrar Frank Willis. Frank era um advogado corporativo, um homem inteligente e pragmático que Dale conhecia das partidas ocasionais de golfe que jogavam no clube. Não eram próximos, mas Dale respeitava sua reputação de discrição e eficiência. Frank, sou Dale Peterson, disse ele mantendo a voz calma. Você tem um tempinho hoje para um café? Algo confidencial. A resposta de Frank foi imediata. Posso arranjar um tempo. Tem um lugarzinho tranquilo em Lake Oswego. Que tal às 2 horas? Perfeito, disse Dale. Às 2 horas. Naquela tarde, Dale sentou-se em frente a Frank numa mesa pequena e discreta da cafeteria, longe do agitado centro da cidade e de seus círculos profissionais habituais. O aroma de grãos de café torrado se misturava com o leve e adocicado cheiro de doces. Frank ouvia, com uma expressão impassível, acenando com a cabeça ocasionalmente. Dale manteve a voz baixa, as palavras escolhidas com meticuloso cuidado. Preciso reestruturar minha empresa, Frank, a Apex Solutions.
completamente dentro da lei, é claro, mas com a máxima proteção para certos ativos, especificamente propriedade intelectual e meu patrimônio. Frank tomou um gole lento de seu café preto com os olhos fixos na borda da caneca. Entendo, Dale. Diga-me o que você tem em mente. Frank Willis, um advogado corporativo experiente, ouviu atentamente enquanto Dale Peterson explicava sua necessidade de reestruturação corporativa, omitindo qualquer menção direta ao caso extraconjugal. Dale detalhou meticulosamente suas contribuições fundamentais para a Apex Solutions, especificamente seu software e propriedade intelectual. Frank explicou as complexidades legais da propriedade empresarial, particularmente quando os cofundadores também são casados, durante uma possível dissolução. A discussão focou em estratégias para proteger a propriedade intelectual de Dale e definir com precisão as contribuições específicas de Brenda para fins de avaliação futura. Dale iniciou uma auditoria secreta dos registros financeiros da Apex Solutions, com foco especial nos gastos e despesas departamentais de Brenda. Em seguida, instruiu Frank a redigir documentos para uma separação judicial e a compra das ações de Brenda na Apex, alegando diferenças irreconciliáveis. Frank aconselhou Dale a manter a compostura e agir normalmente para evitar que Brenda suspeitasse prematuramente de suas intenções. Uma fria satisfação tomou conta de Dale. Esse empreendimento não era mais motivado por raiva, mas por uma vantagem estratégica calculada. Ele continuou a observar Brenda no escritório, notando suas frequentes conversas particulares com Chad Miller. O acordo com a West Ridge, a oportunidade mais significativa da Apex Solutions, tornou-se então um elemento calculado na estratégia mais ampla de Dale. Dale começou a documentar diligentemente todos os aspectos do desempenho de Brenda, suas horas trabalhadas e todas as despesas da empresa. Simultaneamente, ele discretamente começou a transferir projetos cruciais de desenvolvimento de software e relacionamentos-chave com clientes para si mesmo e para um grupo seleto de funcionários de confiança. Frank Willis ouvia atentamente, com o olhar fixo. Dale explicou a situação da Apex Solutions, o rápido crescimento, o entrelaçamento de suas vidas profissionais e pessoais. Falou sobre a parceria, sua visão inicial, as longas noites programando na garagem. Descreveu suas principais contribuições, os algoritmos proprietários, a arquitetura robusta do software principal da empresa. Evitou mencionar diretamente as noitadas de Brenda, o perfume ou os registros do celular. Frank era advogado corporativo. Dale sabia que precisava enquadrar a situação em termos de negócios, não em um melodrama familiar. Os fatos falavam por si. Então, você quer proteger sua propriedade intelectual, resumiu Frank, com voz plana e profissional, e garantir uma avaliação justa das suas contribuições e das de sua esposa para a Apex. Exatamente, confirmou Dale. Eu construí a espinha dorsal, o produto principal. Sem ele, não existe Apex. O papel da Brenda era marketing e vendas. Essencial, sim, mas a contribuição dela é mais externa. Frank assentiu lentamente. A propriedade de uma empresa em um divórcio, especialmente quando ambos os cônjuges são cofundadores, pode ser complexa. O valor da empresa e como esse valor será dividido serão minuciosamente analisados. Precisamos definir claramente a contribuição de cada um de vocês. A propriedade intelectual, se devidamente documentada e protegida, será fundamental. Ele fez uma pausa, batendo a caneta em um bloco de notas. Também precisamos considerar o trabalho realizado, o valor de mercado e o potencial de ganhos futuros. Não se trata apenas de quem programou o quê. Eles passaram a hora seguinte discutindo a estratégia. Frank delineou uma abordagem metódica. Primeiro, uma auditoria confidencial das finanças da Apex Solutions. Dale a iniciaria, focando não apenas na saúde geral da empresa, mas especificamente no departamento de Brenda e em suas despesas. Ele tinha acesso a tudo. Ninguém questionaria se ele estivesse consultando os relatórios para uma revisão dos fundadores. Precisamos de um registro documental claro, enfatizou Frank. Cada centavo que entra, cada centavo que sai, cada decisão, cada despesa, principalmente as dela. Dale sentiu uma determinação fria e inflexível se solidificar dentro de si. Não era raiva, era pura estratégia, um problema complexo a ser resolvido com a mesma lógica que aplicava ao seu software.
Ele instruiu Frank a começar a redigir os documentos necessários. Quero prosseguir com a separação judicial, Frank, e com a compra das ações da Brenda na Apex. Alegaremos diferenças irreconciliáveis. A frase soava vazia, clínica, mas perfeitamente adequada à realidade clínica que ele agora enfrentava. Entendido, disse Frank fazendo anotações. Mas você precisa ter cuidado, Dale. Não revele suas intenções prematuramente. Continue agindo como se tudo estivesse normal. Mantenha a compostura. Qualquer mudança repentina no seu comportamento, qualquer indício de suspeita, e ela pode tentar se proteger. Ou pior, tentar te prejudicar. Entendo, respondeu Dale com voz calma. Ele sabia representar o papel. Era bom em compartimentalizar. Nas semanas seguintes, Dale tornou-se um observador silencioso em sua própria empresa, em sua própria casa. Na Apex, ele observava Brenda. Suas frequentes conversas sussurradas com Chad Miller, muitas vezes nas salas de conferência com paredes de vidro que ofereciam pouco isolamento acústico, tornaram-se parte de sua coleta de dados. Ele os via se aproximarem, compartilhando uma piada, um olhar cúmplice. O acordo com a Westridge, antes o farol brilhante de sua ambição conjunta, agora parecia um peão em um jogo muito maior, o jogo dele. Ele começou a documentar tudo, iniciou a auditoria confidencial, apresentando-a como uma revisão financeira padrão para as projeções de fim de ano. Ele reuniu relatórios sobre o desempenho profissional de Brenda, suas horas registradas, suas despesas comerciais específicas, cada recibo, cada viagem, cada jantar com cliente. Ele construiu um banco de dados meticuloso, cruzando informações e buscando padrões. Ele conhecia o funcionamento interno da Apex melhor do que ninguém, os cantos ocultos de seu sistema financeiro. Simultaneamente, Dale iniciou uma realocação sutil e estratégica de recursos. Ele começou a transferir projetos críticos de desenvolvimento de software, pelos quais Brenda frequentemente se apropriava em apresentações para clientes, para seus desenvolvedores líderes mais confiáveis, enfatizando a necessidade de sua supervisão direta. Os principais relacionamentos com clientes, especialmente aqueles que ele havia cultivado pessoalmente ao longo dos anos, passaram a ser gerenciados mais diretamente por ele, que agendava suas próprias reuniões, ignorando os canais habituais de Brenda. Ele fez tudo isso sob o pretexto de otimizar as operações, simplificar os fluxos de trabalho e se preparar para a inevitável expansão após o contrato com a Westridge. Ninguém questionou a iniciativa do fundador. Os fios do controle, antes compartilhados de forma frouxa, estavam agora sendo cuidadosamente recolhidos para suas mãos. Ele estava se preparando para uma tomada de poder silenciosa, uma separação tão precisa, tão cirúrgica, que ela não sentiria a lâmina até que fosse tarde demais. Dale Peterson criou uma empresa de fachada separada, transferindo para ela direitos de propriedade intelectual selecionados e projetos futuros. Ele confidenciou ao seu irmão, Tom, sobre o iminente divórcio e seu plano estratégico para a Apex Solutions. Tom, embora chocado, prometeu seu apoio. Dale discretamente providenciou para que funcionários-chave, leais a ele e à sua visão, estivessem preparados para a transição para a nova empresa, se necessário. Brenda Davis, completamente alheia às maquinações de Dale, continuou concentrada em finalizar o acordo com a Westridge junto a Chad Miller, confiante em sua posição segura. Dale apresentou a Brenda uma nova estrutura operacional para a Apex, ostensivamente projetada para otimizar as operações para o iminente contrato com a Westridge. Essa nova estrutura corroeu sutilmente a autoridade direta de Brenda e transferiu o controle sobre dados críticos de marketing para a equipe dedicada de Dale. O contrato com a Westridge foi assinado com sucesso, marcando um triunfo significativo para a Apex, mas a vitória interna de Dale foi muito mais profunda. Durante o evento comemorativo, Dale observou Brenda e Chad, testemunha silenciosa de seu triunfo profissional compartilhado e da conexão pessoal não verbalizada entre eles. Dale então executou seu plano, entregando a Brenda os papéis do divórcio e uma oferta formal por suas ações na Apex Solutions. A oferta era substancial, mas estrategicamente subestimava sua contribuição, aproveitando-se da recente reestruturação e das transferências de propriedade intelectual. Brenda foi completamente pega de surpresa, reagindo com fúria e na defensiva, exigindo uma explicação para a repentina mudança de rumo.
Dale, impassível, proferiu sua declaração arrepiante. Descobri que você estava me traindo, Brenda, e agora você vai pagar o preço. As semanas se transformaram em uma sequência metódica de ações. Trabalhando com Frank, Dale estabeleceu uma empresa de fachada separada. Era uma entidade fantasma, por enquanto, mas legalmente válida. Para ela, ele transferiu discretamente certos direitos de propriedade intelectual incipientes e projetos de software futuros, ideias que vinham sendo amadurecidas, conceitos que ainda não haviam sido formalmente integrados às ofertas principais da Apex. Essas eram as sementes do crescimento futuro, agora plantadas em outro lugar. Ele dirigiu até a casa de Tom, uma pequena casa de campo situada nos arredores da cidade. O ar na sala de estar de Tom, geralmente denso com o cheiro de serragem e café velho, parecia pesado com a notícia. Tom ouviu, sua expressão mudando de confusão para choque. Divórcio? Tom finalmente murmurou, com as mãos grandes apertando os joelhos. E você vai excluí-la da Apex? Dale expôs os fatos, frios e sem rodeios. O perfume, as ligações, o engano calculado. Eu construí essa empresa, Tom. Não vou deixar que ela fique com metade daquilo em que investi minha vida. Não depois disso. Tom ficou em silêncio por um longo momento. Você ainda é jovem, Dale. Precisa de uma mulher confiável, alguém que saiba o que significa lealdade. Ele fez uma pausa e assentiu lentamente. Tudo bem, faça o que tiver que fazer. Eu te apoiarei. Em tudo o que precisar. A lealdade de Tom, Dale sabia, era absoluta. Sob o pretexto de se preparar para as necessidades ampliadas da West Ridge, Dale discretamente fez com que funcionários-chave, desenvolvedores, arquitetos de sistemas e equipe de suporte técnico leais a ele e a sua visão para a Apex entendessem que novas oportunidades poderiam surgir dentro de uma estrutura reestruturada. Ele não mencionou explicitamente a nova empresa, mas as bases foram lançadas para a transição, caso se tornasse necessária. Enquanto isso, Brenda permanecia completamente alheia. Ela estava absorta no acordo com a West Ridge, trabalhando incansavelmente com Chad, e sua confiança era contagiante no escritório. Ela realmente acreditava que sua posição era segura e fundamental para o futuro da Apex. Em seguida, veio a nova estrutura operacional. Dale a apresentou à equipe executiva, incluindo Brenda, como uma medida proativa para otimizar a Apex para o enorme contrato com a West Ridge. Era um documento meticulosamente elaborado, repleto de jargões corporativos sobre eficiência e sinergia. Na realidade, ele diminuía sutilmente a autoridade direta de Brenda, transferindo o controle sobre dados críticos de marketing e estratégias de aquisição de clientes para a recém-formada equipe de iniciativas estratégicas de Dale, efetivamente sob seu comando direto. Brenda, envolvida nas etapas finais das negociações com a West Ridge, mal olhou para os detalhes, confiando na perspicácia técnica de Dale. Ela aprovou o documento, considerando-o mais um passo necessário para o crescimento da Apex. O contrato com West Ridge foi assinado com grande pompa, uma grande vitória para a Apex que os catapultou para um novo patamar. A festa de comemoração foi um turbilhão de champanhe e parabéns. Dale circulou por ali, apertando mãos, sorrindo, um observador silencioso. Ele observava Brenda e Chad, percebendo a camaradagem natural entre eles, os olhares trocados, uma confirmação silenciosa de um laço que ele agora estava metodicamente rompendo. Brenda se banhava no brilho do sucesso, alheia à vitória interna que Dale sentia. Uma vitória muito mais significativa do que qualquer contrato. Naquela mesma noite, depois que o último dos convidados da comemoração foi embora e a casa voltou a ficar silenciosa, Dale fez sua jogada. Ele entrou na sala de estar onde Brenda estava sentada, mexendo no celular, com um sorriso satisfeito no rosto. Ele estendeu um envelope grosso. Isto é para você, Brenda. Ela ergueu os olhos, o sorriso se desfazendo ao ver os documentos oficiais e impessoais. Pegou o envelope, a testa franzida em confusão. Ao retirar os papéis, seus olhos se arregalaram. Papéis do divórcio e uma oferta formal por suas ações da Apex. O que é isso? Sua voz era cortante, carregada de incredulidade, elevando-se então a uma exigência furiosa. Que diabos é isso, Zale? A oferta era substancial o suficiente para evitar contestações judiciais diretas, mas estrategicamente subestimava sua verdadeira contribuição, aproveitando-se da recente reestruturação
e das discretas transferências de propriedade intelectual para a empresa de fachada. Foi um insulto disfarçado de acordo. Dale parou diante dela, o rosto uma máscara de calma impenetrável. Não havia raiva nem tristeza, apenas uma frieza e uma firmeza definitivas em sua voz. Descobri que você estava me traindo, Brenda, e agora você vai pagar o preço. É assim que as escolhas custosas da vida se desenrolam. Fique até o final para ver o desfecho completo. Brenda Davis negou veementemente o caso extraconjugal e, em seguida, acusou imediatamente Dale Peterson de sabotagem corporativa. A notícia do divórcio e da reestruturação corporativa em comum vazou, gerando grande instabilidade na Apex Solutions e no setor. Os funcionários ficaram apreensivos, alguns apoiando um dos fundadores, outros temendo pela segurança de seus empregos. Chad Miller foi implicado, sua reputação profissional manchada por rumores de um caso com a esposa de um dos cofundadores. A Westridge Manufacturing expressou sérias preocupações quanto à estabilidade e ao futuro da Apex Solutions. Frank Willis, advogado de Dale, apresentou provas irrefutáveis do caso e das supostas irregularidades financeiras de Brenda, justificando a oferta de indenização reduzida. Os esforços de Brenda para angariar apoio entre os funcionários da Apex fracassaram, pois a competência discreta e a lealdade já estabelecida de Dale haviam garantido sua posição. Brenda tentou retratar Dale como um empresário implacável, mas a narrativa de sua traição pessoal se mostrou mais impactante. Dale, executando uma manobra calculada, divulgou um comunicado público confirmando o divórcio e tranquilizando os clientes sobre a estabilidade da Apex, enfatizando sutilmente sua liderança exclusiva. Brenda se viu cada vez mais isolada, tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira profissional. Chad Miller, pressionado pelo conselho da Westridge, foi obrigado a renunciar, rompendo assim todos os laços profissionais e pessoais com Brenda. A carreira outrora promissora de Brenda deteriorou-se rapidamente sob o peso duplo do escândalo e das ações estratégicas de Dale. A negação de Brenda foi imediata, um protesto estridente que ecoou na casa silenciosa. Isso é mentira! Você não tem provas! Então, tão rápido quanto começou, sua defesa mudou. Seus olhos, semicerrados e furiosos, fixaram-se nos documentos em sua mão. Isso é sabotagem, Dale. Você está tentando me excluir, roubar minha parte da Apex. Dale permaneceu em silêncio com o olhar fixo. Ele havia apresentado suas provas. Os documentos as comprovavam claramente. Em poucos dias, a notícia do divórcio, juntamente com a reestruturação corporativa incomum na Apex, começou a vazar. Primeiro, sussurros discretos nas salas de descanso, depois especulações mais ousadas em fóruns do setor. A fachada cuidadosamente construída da parceria profissional desmoronou. A Apex, outrora um farol de inovação, tornou-se alvo de escândalo. O clima no escritório azedou. Os funcionários, que antes os viam como uma força unida, agora eram forçados a escolher um lado, ou pelo menos fingir que o faziam. Alguns, que se lembravam das incontáveis horas que Dale passava programando nos primeiros tempos, expressaram silenciosamente sua lealdade. Outros, influenciados pelo carisma de Brenda, sentiram-se injustiçados. O restante, a maioria, simplesmente manteve a cabeça baixa, temendo por seus empregos, pela estabilidade da própria empresa. O ar estava carregado de uma tensão silenciosa. Chad Miller, o charmoso diretor de operações da Westridge, logo se viu envolvido. Rumores de seu caso com a esposa do cofundador se espalharam pela unida comunidade tecnológica como fogo em palha seca. Sua imagem cuidadosamente cultivada, construída sobre conexões com universidades da Ivy League e perspicácia corporativa, começou a ruir. A mancha da conduta imprópria o acompanhou por toda parte. A Westridge Manufacturing, seu maior cliente e a fonte do recente triunfo da Apex, expressou preocupação imediata. Uma consulta formal chegou de seu conselho, questionando a estabilidade da Apex Solutions, a continuidade do serviço e o potencial de conflitos internos que pudessem colocar o contrato em risco. Dale atendeu às ligações com voz calma e tranquilizadora, enquanto Frank Willis, seu advogado, trabalhava incansavelmente nos bastidores. Frank apresentou um dossiê meticulosamente compilado. Incluía os registros telefônicos, provas inegáveis das ligações noturnas de Brenda para o número pessoal de Chad.
detalhava sutis, porém comprováveis, indiscrições financeiras, pequenas despesas da empresa classificadas como entretenimento de clientes que coincidiam precisamente com os encontros privados de Brenda e Chad, despesas que Frank argumentou poderem ser interpretadas como uso indevido de fundos da empresa, por menor que fosse. Esses detalhes, combinados com as evidências da propriedade intelectual original de Dale e a reestruturação preventiva, justificavam a oferta de compra mais baixa. Pintava o retrato de uma cofundadora cujo foco havia se desviado, cujo julgamento havia sido comprometido, minando seu próprio valor para a empresa. Em sua fúria, Brenda tentou mobilizar o apoio dos funcionários da Apex. Ela tentou retratar Dale como um empresário implacável, um manipulador que estava traindo a própria esposa. Mas a competência discreta de Dale, sua presença constante nas trincheiras do desenvolvimento e a lealdade inabalável que ele inspirava em sua equipe de tecnologia já haviam garantido sua posição. Ele havia construído a Apex do zero, tijolo por tijolo, código por código. A contribuição de Brenda, embora visível e chamativa, de repente pareceu menos fundamental em comparação com a infraestrutura essencial que Dale havia desenvolvido com tanto esmero. A narrativa de sua traição pessoal, corroborada pelo crescente número de detalhes vazados, era muito mais forte, muito mais condenatória. Numa jogada calculada, Dale divulgou um comunicado público pelos canais oficiais da Apex. Foi breve, conciso e profissional. Confirmou o divórcio iminente, expressou pesar pelos desafios pessoais e, crucialmente, tranquilizou todos os clientes e partes interessadas sobre a estabilidade inabalável da Apex e seu compromisso contínuo com a inovação. O comunicado enfatizou sutilmente sua liderança contínua e exclusiva na direção estratégica e no desenvolvimento tecnológico da empresa. A mensagem era clara. A Apex estava mais forte do que nunca. Ele estava no comando. Brenda sentia-se cada vez mais isolada. Seus telefonemas para os antigos colegas eram recebidos com respostas hesitantes ou sem resposta alguma. Sua outrora vibrante rede profissional parecia encolher a cada dia que passava. Em casa, o silêncio entre eles era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar de documentos legais. A pressão sobre Chad Miller aumentou. O conselho da West Ridge, receoso do escândalo crescente e do potencial dano à sua própria reputação, forçou-o a renunciar. Ele se demitiu, com sua carreira corporativa em ruínas. Com sua saída, o último elo tangível entre Brenda e seu caso extraconjugal foi cortado, deixando-a verdadeiramente sozinha. A carreira outrora brilhante de Brenda, construída sobre carisma e contatos, começou a desmoronar sob o peso do escândalo e das manobras estratégicas cirúrgicas de Dale. A gênia do marketing, a negociadora, se viu sem mercado, sem contrato e sem empresa. Meses se passaram, com Brenda Davis vivendo isolada, lutando para conseguir um novo emprego devido à sua reputação arruinada. Ela tentou contatar ex-colegas, mas recebeu pouquíssimas ligações de volta. Brenda frequentemente se deparava com notícias detalhando a prosperidade da Apex Solutions, sob a liderança exclusiva de Dale Peterson e sua expansão para novos mercados. O projeto de restauração do Mustang de Dale, antes uma aspiração mútua, havia se tornado seu refúgio solitário e sua paixão. O arrependimento de Brenda se transformou em desespero. Ela ligou repetidamente para Dale, deixou mensagens de voz e enviou inúmeros e-mails. Dale, eu cometi um erro terrível. Me arrependo de tudo, implorou ela em uma mensagem com a voz visivelmente embargada. Dale ouviu suas mensagens de voz, seu coração permanecendo frio e inflexível, lembrando-se vividamente da frieza anterior em seus olhos. Ele entendia seu desejo de se comunicar, explicar e se desculpar, mas já havia superado esse momento emocional. Suas ações já o haviam falado por si só. Brenda finalmente compreendeu a profundidade da resolução inabalável de Dale e a irreversibilidade de sua decisão. Ela confrontou Dale em seu escritório, sem avisar, tentando apelar para o passado e os sonhos que compartilhavam. Dale, com calma e precisão cirúrgica, enumerou os momentos exatos da traição, detalhando datas, horários e até o aroma do perfume. Ele enfatizou como as escolhas dela não só destruíram o casamento, mas também colocaram em grave risco a empresa que haviam construído com tanto esforço. Os meses se arrastavam,
marcados pela mudança das estações do lado de fora da janela da cobertura de Dale. Para Brenda, a paisagem de sua vida havia se tornado árida. Ela agora morava sozinha, em um apartamento menor do outro lado da cidade, com o zumbido silencioso da geladeira sendo muitas vezes o único som. Sua reputação, outrora seu bem mais valioso, estava em frangalhos. As tentativas de encontrar novos trabalhos, mesmo em papéis menores, eram recebidas com rejeições educadas ou, pior, com silêncio absoluto. A indústria, ao que parecia, tinha memória longa e era indiferente a escândalos. Ela tentou entrar em contato com ex-colegas, as pessoas cujas carreiras ela ajudara a impulsionar, cujos projetos ela defendera. Alguns ofereceram clichês, a maioria simplesmente não retornou suas ligações. A rede que ela havia construído meticulosamente, camada por camada, havia se desfeito. As notícias sobre a Apex Solutions, agora sob a liderança exclusiva de Dale, eram inescapáveis. Publicações do setor elogiavam sua expansão para novos mercados, seus módulos inovadores e seus trimestres recordes. Dale também lia os artigos em seus momentos de tranquilidade. Para ele, não era um motivo de triunfo, mas sim uma validação de suas decisões calculadas. Seu projeto de restauração do Mustang, antes um sonho compartilhado, um passatempo de fim de semana que ocasionalmente discutiam, agora era seu refúgio solitário. Ele passava horas em sua garagem, o cheiro de óleo e couro velho lhe trazendo conforto. O processo metódico de remover a ferrugem, lixar, aplicar o primer e repintar era um paralelo à reconstrução meticulosa de sua vida, peça por peça. O arrependimento de Brenda se aprofundou, transformando-se em desespero. Começaram os telefonemas, depois as mensagens de voz, depois os e-mails, uma enxurrada implacável em todos os seus canais digitais. Dale cometia um erro terrível. Começava uma mensagem de voz, com a voz embargada, carregada de uma vulnerabilidade incomum. Me arrependo de tudo. Por favor, só fale comigo. Outro e-mail dizia: sinto sua falta. Sinto falta de nós. Sinto falta de Apex. Eu fui tão tolo. Os apelos tornaram-se mais urgentes, mais insistentes. Dale os ouvia, às vezes tarde da noite, às vezes no silêncio do seu escritório. Ele ouvia o desespero, o arrependimento genuíno na voz dela, mas seu coração permanecia frio, insensível. Ele se lembrava da frieza nos olhos dela naquela noite na sala de estar, da absoluta certeza de suas palavras. Não me toque, Dale. Ele se lembrava do cheiro enjoativo daquele perfume. Ele sabia que ela queria conversar, explicar, pedir desculpas, de alguma forma desfazer tudo, mas ele já não aguentava mais. As ações dela haviam dito tudo, e os ecos daquelas palavras ainda ressoavam, claros e nítidos. Em seu desespero, Brenda finalmente compreendeu a profundidade da resolução de Dale, a absoluta certeza de sua decisão. As ligações e os e-mails cessaram por alguns dias, uma pausa temporária. Então, numa tarde, sua assistente o chamou. A senhora Davis está aqui, Sr. Peterson. Ela insiste em vê-lo. Dale assentiu com a cabeça, respirando fundo uma vez, com calma. Mande-a entrar. Brenda entrou no escritório dele, um fantasma de si mesma. Suas roupas, antes impecáveis e de corte perfeito, pareciam um pouco amarrotadas. Seus olhos, ainda âmbar, estavam sombrios de exaustão e uma humildade incomum. Ela olhou ao redor do escritório espaçoso, um espaço que haviam projetado juntos, agora um monumento ao seu comando absoluto. Dale, ela começou com a voz suave e hesitante. Por favor, podemos conversar sobre tudo, sobre nós, sobre a Apex, sobre o que construímos. Ela tentou apelar para a história que compartilhavam, os primeiros tempos, os sonhos que sussurravam enquanto comiam pizza fria. Dale recostou-se na cadeira com uma expressão indecifrável. Olhou para ela, verdadeiramente para ela, pela primeira vez em meses. Podemos conversar, Brenda. Sua voz era calma, desprovida de emoção. Mas não há nada a explicar. Os fatos são claros. Então, ele começou. Calmamente, friamente, enumerou os momentos precisos da traição dela. 12 de outubro, 19h15, depois da reunião em West Ridge. Ligação para Chad Miller, 1h45 minutos. Novamente, 3 de novembro, um sábado, das 21h às 22h30. Ele recitou datas, horários, locais, detalhes extraídos diretamente das evidências meticulosamente coletadas. E o perfume, Brenda?
aquele que não era meu, na sua blusa, na noite em que fiz sua massa favorita. Ele não deixou espaço para negação, nem para explicações alternativas. Ele observou o rosto dela empalidecer, os olhos arregalados com uma mistura de vergonha e horror crescente. Suas escolhas, continuou ele com a voz ainda baixa e controlada, não destruíram apenas nosso casamento. Elas colocaram em risco a empresa que construímos, o sustento de 70 funcionários e a reputação da Apex Solutions. Criaram instabilidade, dúvida e caos onde não deveria haver nenhum. Ele não elevou a voz, não acusou, simplesmente declarou as consequências irrefutáveis de suas ações. O realismo frio de suas palavras foi muito mais devastador do que qualquer grito. Diante das provas irrefutáveis e da compostura inabalável de Dale Peterson, Brenda Davis finalmente desabou. Ela confessou o caso extraconjugal, alegando profunda solidão e a profunda insensatez de seus atos. Dale reconheceu a confissão, mas afirmou que era tarde demais para desculpas ou qualquer perspectiva de segunda chance. O acordo de divórcio foi finalizado. Brenda recebeu uma mera fração do que esperava inicialmente e suas ações da empresa sofreram uma significativa desvalorização. Ela perdeu a casa, o Range Rover e sua outrora proeminente posição na comunidade tecnológica. Chad Miller, enfrentando sua própria ruína profissional, tentou se distanciar completamente de Brenda, aprofundando seu profundo isolamento. Day, apesar da vitória, não sentiu euforia, apenas uma vaga sensação de justiça meticulosamente alcançada. Ele refletiu sobre os custos inerentes ao sucesso, as sutis correntes subterrâneas de ciúme e a profunda fragilidade da confiança. De sua cobertura, ele observou as luzes da cidade refletidas no porto, um símbolo pungente de seu triunfo árduo, porém solitário. Seu irmão, Tom, o visitou, expressando preocupação com o bem-estar emocional de Dale, mas Dale o assegurou de que estava bem. Mais tarde, Dale visitou sua antiga garagem, contemplando o Mustang semi-restaurado e ponderando a possibilidade de construir algo completamente novo. Ele finalmente percebeu que o caso extraconjugal transcendia uma mera infidelidade, representava uma traição fundamental à parceria entre eles, tanto pessoal quanto profissionalmente. Brenda, finalmente confrontada com os detalhes meticulosos das evidências e a postura inflexível do homem à sua frente, desmoronou. A compostura que tentara manter se desfez. Seus ombros caíram e um soluço abafado escapou de seus lábios. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, deixando rastros na maquiagem borrada que ela já não se dava ao trabalho de aplicar com esmero. Sim, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Sim, é verdade. Tudo isso. Ela ergueu o olhar com os olhos suplicantes. Eu estava tão sozinha, Dale, tão estúpida. Eu cometi um erro. Dale a observava com a expressão inalterada. Reconheceu a confissão dela com um pequeno aceno de cabeça quase imperceptível. Eu te entendo, Brenda, disse ele com a voz monótona, mas é tarde demais, para desculpas, para segundas chances. As palavras pairaram no ar, pesadas e definitivas. Não havia alegria em proferi-las, apenas a silenciosa certeza de um desfecho inevitável. O acordo de divórcio foi finalizado rapidamente depois disso. Brenda recebeu uma fração do que esperava, um amargo testemunho dos preparativos estratégicos de Dale e do trabalho incansável de Frank Willis. Suas ações da empresa, antes avaliadas em milhões, foram significativamente desvalorizadas pela reestruturação e pelas evidências documentadas de sua falta de foco. Ela perdeu a casa, o Range Rover e qualquer resquício de prestígio que ainda possuía na comunidade tecnológica. Seu nome, antes sinônimo de brilhantismo em marketing, agora era sinônimo de escândalo. Chad Miller, diante da própria ruína profissional, recuou completamente. Trocou de número de telefone, bloqueou os e-mails dela e desapareceu dos círculos sociais que antes compartilhavam. O homem a quem ela recorrera em sua solidão, aquele cujo charme natural a cativara, agora buscava apenas se distanciar, aprofundando seu isolamento e comprovando a natureza efêmera das conexões superficiais. Dale estava na varanda de sua cobertura, contemplando o reflexo cintilante das luzes da cidade no porto. O ar estava fresco, com um leve aroma de chuva. Ele havia vencido. A Apex Solutions era sua, segura e próspera. Contudo, não sentia euforia, nenhuma onda triunfante de satisfação. Apenas uma vaga sensação de justiça feita.
uma compreensão silenciosa, quase melancólica do preço de tal vitória. Refletiu sobre os custos ocultos do sucesso, as sutis correntes de inveja que podiam se alastrar sob a superfície da ambição e a profunda fragilidade da confiança, uma vez quebrada. Algumas semanas depois, Tom fez uma visita. Encontrou Dale na cobertura tomando uma xícara de café preto, olhando fixamente para o céu cinzento e vasto. "Você está bem, amigo?" perguntou Tom, com sua voz rouca mais suave que o normal. Ele olhou para Dale procurando por algo, um lampejo de emoção. Dale se afastou da janela, um sorriso fraco, quase imperceptível, tocando seus lábios. "Estou bem, Tom. A Apex está indo bem, melhor do que nunca." Ele parecia calmo, racional, completamente no controle. Mas Tom, seu irmão, o conhecia melhor do que a maioria. Mais tarde naquela semana, Dale dirigiu até sua antiga garagem, aquela onde a Apex Solutions nascera. Ela ainda estava cheia de ferramentas, caixas de código antigo e a estrutura esquelética do Mustang semi-restaurado. Ele passou a mão sobre o metal frio, as linhas inacabadas do carro clássico. Ficou ali parado por um longo tempo, contemplando o ato de reconstruir. Não apenas o carro, mas algo novo, algo inteiramente seu, livre do peso das traições do passado. Foi então que ele percebeu que o caso não se tratava apenas de infidelidade. Era uma traição fundamental à parceria, tanto pessoal quanto profissional. Não era apenas uma afronta a ele como marido. Era um ataque ao próprio alicerce da confiança necessária para construir uma empresa, compartilhar uma visão, criar algo duradouro. E isso, ele compreendeu, era algo muito mais difícil de perdoar ou esquecer. O tempo passou e Dale Peterson continuou a expandir a Apex Solutions, consolidando sua reputação como um brilhante, porém frequentemente solitário, empreendedor de tecnologia. Ocasionalmente, ele ouvia rumores sobre as dificuldades de Brenda Davis, que trabalhava em empregos braçais, um contraste gritante com sua antiga proeminência. Dale frequentemente se debatia com as implicações éticas de sua vingança, questionando se o custo emocional era, em última análise, alto demais para todos os envolvidos. Ele começou a namorar casualmente, mas a capacidade de confiar plenamente continuava sendo uma qualidade esquiva e desafiadora para ele. Dale encontrou profundo consolo em seu trabalho exigente e em momentos de introspecção silenciosa, não mais assombrado pelo fantasma de um perfume específico. O acordo com a Westridge, outrora um catalisador crucial, agora se tornara apenas mais um contrato bem-sucedido no impressionante portfólio da Apex. Buscando uma existência mais simples, Dale vendeu sua cobertura espaçosa e se mudou para uma casa mais modesta e com os pés no chão. Ele concluiu meticulosamente a restauração de seu Mustang 1968, dirigindo-o, sentindo a força do vento, experimentando uma tranquila sensação de libertação. Ele compreendeu que a verdadeira felicidade não residia em conquistas materiais ou em buscar vingança, mas sim em cultivar a paz interior e a integridade. Diante de uma encruzilhada significativa, Dale reconheceu suas cicatrizes emocionais, mas olhou resolutamente para o futuro, aceitando que, embora algumas coisas sejam irreparáveis, novos caminhos sempre podem ser trilhados. Ele finalmente libertou a raiva persistente, aceitando o passado, mas mantendo-se firme em seu compromisso com um futuro novo e autossuficiente. A história termina com Dale dirigindo seu Mustang totalmente restaurado por uma serena estrada do meio-oeste americano, deixando o passado para trás. Um homem talvez mais sábio, embora inegavelmente tocado pela tristeza. O tempo tornou-se um rio, fluindo incessantemente, levando consigo as arestas do passado. Dale mergulhou de cabeça na Apex Solutions. A empresa prosperou sob sua visão singular, expandindo-se para novos mercados e lançando produtos inovadores que carregavam sua marca inconfundível. Ele era um brilhante empreendedor de tecnologia, reconhecido por sua perspicácia estratégica, embora muitas vezes percebido como um tanto solitário, até mesmo distante. Seu nome tornou-se sinônimo de Apex, um legado forjado tanto na genialidade quanto na determinação implacável. Ocasionalmente, sussurros chegavam aos seus ouvidos, fragmentos da vida de Brenda. Ela estava fazendo bicos, ele ouvia dizer, trabalhando meio período em uma boutique local, depois gerenciando brevemente um pequeno café em dificuldades. Longe das salas de reuniões e galas da indústria onde outrora brilhara, seu brilho agora estava apagado, sua ambição aparentemente extinta.
Ele não buscava essas notícias, mas elas às vezes se infiltravam nas conversas, pequenos lembretes inevitáveis. Ele ouvia, impassível, e então redirecionava a conversa para os negócios. Em seus momentos de tranquilidade, geralmente tarde da noite, quando a cidade abaixo de sua nova casa, menor, estava silenciosa, Dale refletia sobre a moralidade de seus atos. Ele havia alcançado a vitória total, uma vitória completa, mas o preço de fazê-la pagar o preço era alto demais. Não para ela, talvez, mas para ele, a paz que ele antecipara não chegara de repente. Fora um desdobramento lento e sutil. Ele se perguntava se a amargura havia se enraizado de alguma forma, se tornado parte permanente de sua paisagem emocional. Ele namorava casualmente, às vezes aceitando convites de mulheres que conhecia no trabalho ou em eventos sociais. Elas eram inteligentes e interessantes, mas a confiança, ele percebeu, continuava sendo uma qualidade difícil de alcançar. Ele as observava, analisava suas palavras, buscava significados ocultos. A conexão natural que antes ele sentia ser capaz de formar parecia ter se atrofiado. Seu trabalho continuava sendo uma profunda fonte de consolo, um mundo lógico e ordenado que ele podia controlar. E nos momentos tranquilos de reflexão, o fantasma persistente daquela colônia não o assombrava mais. Desvanecia-se como uma lembrança ruim, substituído pelo cheiro de serragem da sua garagem, o odor metálico e limpo das suas ferramentas e o aroma sutil do café fresco. O acordo com a West Ridge, outrora o catalisador de tanta turbulência, era agora apenas mais um contrato bem-sucedido no crescente portfólio da Apex, um testemunho do seu crescimento contínuo, desprovido de seu significado pessoal. Ele acabou vendendo a cobertura. A imensidão do imóvel, a frieza e a imponência já não o atraíam. Mudou-se para uma casa menor e mais aconchegante num bairro arborizado, um lugar que parecia mais habitado, buscando uma vida mais simples e menos ostentosa. A mudança foi sutil, mas significativa. Finalmente, após anos de trabalho meticuloso, Dale terminou de restaurar o Mustang de 1968. Sua pintura azul escura brilhante refletia o sol da tarde, um espelho de sua própria paciência constante e deliberada. Ele saiu para dar uma volta. O ronco do motor, um zumbido profundo e satisfatório. O vento soprava pelas janelas abertas, uma sensação física de tranquila libertação. Ele dirigiu, não rápido, mas com firmeza, por uma estrada familiar do meio-oeste, a paisagem de campos e casas modestas passando pela janela. Ele compreendeu então que a verdadeira felicidade não se encontrava no sucesso material, nem na busca por vingança. Estava no ritmo tranquilo e sereno da paz, no compromisso inabalável com a própria integridade, mesmo quando o caminho era solitário. Dale estava numa encruzilhada, reconhecendo as cicatrizes, as marcas indeléveis deixadas pelo passado, mas resoluto em sua capacidade de olhar para a frente. Embora algumas coisas jamais pudessem ser reconstruídas, ele sabia, novos caminhos sempre poderiam ser trilhados. Finalmente, deixou a raiva para trás, não esquecendo, mas aceitando o passado como parte de sua história, resoluto em seu novo futuro solitário. A estrada se estendia à sua frente, uma fita de asfalto se desenrolando no horizonte, o passado firmemente no retrovisor, talvez um homem mais sábio, ainda que mais triste. O Mustang, restaurado agora, repousa em uma nova garagem, um testemunho do que o esforço metódico pode alcançar. Dale Peterson o dirige ocasionalmente. O rugido do motor, um contraponto particular à precisão silenciosa de sua vida. A Apex Solutions prospera sob sua liderança exclusiva, um legado que ele construiu, protegeu e continua a expandir. Às vezes, ele ouve falar de Brenda, um lampejo de informação de um conhecido em comum, um emprego de marketing em outro estado, uma vida muito distante daquela que construíram juntos. Não há regozijo, nenhuma satisfação em suas lutas, apenas uma compreensão fria e dura das consequências. Dale seguiu em frente, embora não tenha superado completamente a traição. Ele entende que, embora algumas coisas se quebrem irremediavelmente e a confiança, uma vez despedaçada, raramente se reconstrua da mesma forma, novos caminhos sempre podem ser trilhados. As cicatrizes permanecem, sutis e profundas, uma lembrança silenciosa do que foi perdido e do que foi ferozmente protegido. Ele vive uma vida mais simples agora, com os pés no chão e focado. As luzes da cidade ainda se refletem no porto, mas ele as vê através de uma lente diferente,
Um panorama de ambição e solidão, onde cada escolha tem um preço.